Agora o pastor vai trazer a palavra e ele vai encerrar o culto. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Saúdo a todos mais uma vez, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos fazer uma leitura da palavra de Deus no livro de Jonas. Nós começamos uma série de exposições bíblicas no livro de Jonas. Já fizemos um panorama completo sobre qual é a mensagem desse livro e a sua importância. Já estudamos o capítulo 1 com a seguinte temática: Não tente fugir de Deus. E hoje eu quero falar sobre a seguinte temática: não deixe de orar. Jonas capítulo 2. O tema que eu quero conversar com vocês, expor nessa noite é: não deixe de orar. Jonas capítulo 2, depois eu quero convidar o nosso irmão Alvamar para orar, agradecendo a Deus. Diz assim a palavra de Deus em Jonas, capítulo 2. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: a minha alma, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas me enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura minha alma, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Os que se entregam à idolatria, vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Glória a Deus. Vamos orar com o nosso irmão Alvamar, em seguida a gente retorna para ministrar a palavra de Deus. Meus irmãos, com a graça para Jesus Cristo, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui presentes para te agradecer, Senhor, pelo dormir e pelo levantar, Senhor. Abençoa aqueles que não vieram, que tu sabe qual foi o motivo para te exaltar e exaltar o teu nome, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enfermos, com tua presença, Senhor. Administrando a tua palavra, Senhor, a palavra de ânimo e de conforto, Senhor. Abençoa aqueles que estão enfermos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, quando você entrega a sua vida a Jesus, de maneira completa, genuína, de maneira verdadeira, quando nós chamamos esse ato do novo nascimento, é aquele que se torna realmente uma ovelha de Jesus, que é a transformação de dentro para fora. Existem algumas máximas, existem algumas verdades que sempre vão nos guiar, sempre vai guiar um crente. E uma delas chama-se: Deus sempre nos leva a orar.
A oração é o oxigênio do cristão, é o oxigênio da alma. Deus, Ele tem infinitas maneiras de nos chamar a atenção, de falar conosco. Deus usa pedras, Deus usa crianças, Deus usa doenças, Deus usa tempestades, Deus usa crises. Os instrumentos que Deus usa para chegar ao nosso coração, para falar aos nossos ouvidos espirituais, são infindáveis. Mas a maneira que nós temos de falar com Deus só é uma. E essa forma se chama oração. De Deus chegar até nós, as maneiras são infindáveis. Mas de nós falarmos com Deus só tem uma, chamada oração. E a oração, não existe posição correta para a oração. Há o hino que diz que de joelho é melhor. Sem dúvida, de joelho é melhor. Sem dúvida, a posição de joelho já nos humilha. Quando você se coloca de joelhos, você só faz isso diante de alguém que é superior a você. Nós nos ajoelhamos, pelo menos a nossa cultura não é de se ajoelhar para ninguém. Nossa cultura é assim. Mas, meu amigo, quando você se ajoelha diante de alguém, geralmente é para você clamar por sua vida, é quando você quer clamar por misericórdia. E nós sabemos, irmãos, que a gente faz isso quando a gente quer clamar diante de Deus. Mas você pode orar deitado, pode orar dirigindo, pode orar em pensamento, sem sair uma palavra da sua boca. Pode falar a sua oração verbalmente, audivelmente. Então, sem dúvida, a forma que temos de falar com Deus só é uma, que é a oração. Mas como nós devemos orar no sentido de posição, ou de gestos, ou de jeito, aí só Deus sabe, né? A maneira, só Deus sabe. E Jonas, irmãos, sem dúvida, ele não queria orar. Jonas não queria falar com Deus. Jonas estava fazendo beicinho. Jonas estava iracundo. Jonas estava destinado a fugir de Deus. Até que Deus usou um instrumento, usou dois, para quebrar Jonas, para colocar o homem de Deus para orar. Primeiro foi a tempestade, né? A gente lembra muito bem disso em Jonas capítulo 1. Deus literalmente mandou uma tempestade em busca de Jonas. Pronto, pastor, foi só esse instrumento? Não. A tempestade levou os marinheiros a ir para a última instância, jogar Jonas no mar. Os marinheiros não queriam fazer isso, mas fizeram. Até Jonas disse: olha, essa tempestade é minha causa. É minha causa. Por causa de mim, essa tempestade está perseguindo vocês. Então me joguem no mar. E eles temeram pela vida de Jonas e jogaram. O segundo instrumento que Deus usou para quebrantar Jonas foi um peixe. Um grande peixe. Engoliu o profeta Jonas. Quando ele descia às profundezas do mar, naquela tempestade, veio um grande peixe e abocanhou o profeta. Ele orou, pastor? Não. Você sabe quantos dias Jonas esteve dentro do ventre do peixe? Finalzinho do capítulo 1, versículo 17 diz: 3 dias e 3 noites Jonas passou dentro do peixe. Quando ele estava dentro daquele peixe, sabe lá Deus qual foi o dia, sabe lá Deus qual foi o período, aí ele orou. E aqui está a oração de um homem dentro de um peixe. Talvez você já orou deitado na sua rede, você já orou deitado aí na sua cama, você já orou diversas vezes de joelhos ao Senhor, mas dentro de um peixe só tem essa oração aqui na Bíblia. Vamos analisar aí quais foram as palavras que esse homem usou, quais foram as confissões que esse homem teve diante de Deus naquele peixe. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo a oração de Jonas, quais foram as palavras que ele usou. A primeira palavra que ele usa é uma palavra de reconhecimento que a punição veio de Deus. Acompanhe comigo o versículo 1, 2 e o 3. Ele diz aí: então Jonas, do ventre do peixe,
orou ao Senhor. Demorou, não foi? Mas orou. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes. E a passagem está clara no início do versículo 3. Quem é que fez isso? Pois me lançastes no profundo do coração dos mares. Olhe a frase como é dita. Está faltando um tu aqui, não é? Pois tu me lançastes no profundo. Ele está falando com quem aqui? Com Deus. Mas não foram os marinheiros que fizeram 1, 2, 3 e jogaram ele no mar? Foi os marinheiros. Mas diante da confissão dos nossos pecados, diante da punição que vem até nós, Jonas sabe que a vara da disciplina está nas mãos de Deus. Jonas sabia que eram as mãos dos pagãos que o jogaram no mar. Mas quem estava por trás daquela ato de disciplina era o próprio Deus. Ele não reconheceu isso quando estava na cidade de Jope, ele não reconheceu isso quando estava no barco, ele não reconheceu quando estava no porão, ele não reconheceu quando foi jogado, ele só reconheceu que Deus estava o punindo, ele só foi orar dizendo: é Deus que está fazendo isso comigo, no ventre do peixe. Isso é uma palavra de reconhecimento. Existem 2 termos usados aqui pelo nosso profeta Jonas em relação à sua oração. Ele usa 2 palavrinhas. Ele diz: na minha angústia eu clamei, e ele repete outra palavra: no ventre do grande peixe eu gritei. Irmãos, qual é a diferença de falar e gritar? Quando você fala, você tem a intenção de ter um diálogo, aonde você fala e a outra pessoa escuta, e depois a pessoa fala e você escuta. São palavras que se usam para que tenha uma conversa. Mas gritar não. Você não consegue conversar gritando, a menos que você tenha algum problema auditivo, que você tem que gritar para ser ouvido. Mas aí, meus irmãos, é uma maneira de chamar a atenção para si. A situação de Jonas estava tão difícil dentro daquele peixe, que ele reconheceu o seguinte: rapaz, só tem alguém que pode me ajudar nessa situação. Só tem um que pode me ouvir onde eu estou agora, e esse chama-se Deus. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar aqui a atenção dele, e ele grita pelo Senhor, e ele clama ao Senhor na sua angústia. Irmãos, observe que Deus levou Jonas a clamar, Deus conduziu Jonas ao quebrantamento, Deus conduziu o seu profeta à oração no ventre do peixe. Irmãos, às vezes a gente não quer orar antes do peixe nos engolir, né? A gente não quer orar antes da tempestade vir. Não seja por isso, eu mando a tempestade para que você ore. Eu mando a tempestade para que você ore. Então, nessa primeira parte, é um reconhecimento que Deus pune, que Deus castiga, que Deus puxa a orelha. É um reconhecimento que nada passa despercebido aos olhos de Deus daquilo que os salvos praticam. Irmãos, ele está fazendo isso, não é? Reconhecendo: Senhor, foi o Senhor que me jogou no mar, foi sua mão que me conduziu. Eu reconheço isso. Eu reconheço isso. Logo depois disso, desse reconhecimento, versículo 4 em diante, Jonas, ele confessa a sua situação. Olha, acompanhe comigo o versículo 4. Depois que ele grita, depois que ele clama, ele vai dizer aí, versículo 4 em diante, ele disse: então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercam até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Aí ele diz aí no versículo 6: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corrói sobre mim para sempre.
Não é uma situação difícil, não é? Não parece um sepultamento de um homem vivo? Não parece a narrativa de alguém que está sepultado, mas está vivo dentro do caixão? Ele disse: eu fui lançado no mais profundo abismo, e eu vi as águas me engolirem. As águas estavam sobre a minha cabeça, e eu desci as profundezas dos montes. Já pensou? Quão desesperador é você? Ora, eu fui uma vez com a minha esposa visitar o presbítero Neto, lá em João Pessoa. Aí o presbítero Neto nos levou para uma praia. As ondas não eram do tamanho dessa parede não, mas era bem pertinho. Aí eu adquiri uma forma de me proteger daquelas ondas, e eu dava pelo menos para se molhar, mas foi um banho aperreado, lá em João Pessoa. Aí lá vinha Thalita atrás de mim, minha esposa. Eu fixado aqui, não reparei que ela estava vindo, e eu vi a onda. Quando eu virei para trás para avisá-la do que estava por vir, a onda já tinha levado. Eu disse: pronto, perdi minha mulher nessa. E eu vi Thalita cair, irmãos, e a pancada foi segura. Pancada foi segura. Você sabe que onda, meu filho, não é brincadeira não. Derrubou, eu disse: perdi minha mulher. E lá eu correndo desesperado, que vai que viesse outra, né? E vinha outra onda. É o mar, meu querido, é a praia. Você queria o quê? Mas facilmente a gente consegue sair da praia e estar na areia, não é? Mas e quando você está no mar? Você vai correr para onde? Você vai pegar em quê? O navio. Tente-se embora. Irmãos, foi uma situação que só tinha uma pessoa para Jonas falar e uma pessoa para ouvir: Deus. Deus colocou Jonas numa situação de que só ele e Deus podia resolver o negócio. Só Jonas podia falar e só tinha um que podia responder: era Deus. Então observe que Deus conduziu ao reconhecimento de que era Deus por trás de tudo aquilo. Deus levou o profeta Jonas a confessar que aquela situação era por causa dos seus pecados. A palavra santo que aparece logo no versículo 4, ele diz: porventura eu voltarei a ver o seu santo templo. Ele entendia que santo era o templo, e ele era o quê? Um pecador. Ele reconhece aqui que de Deus a santidade, do templo do Senhor a santidade. Nele não. Nele não. Isso é ou não é uma confissão? É, irmão, a confissão, e a confissão aperreada. Você pode adiar a sua confissão dos seus pecados. Adie o quanto você quiser. Mas um dia a conta chega. Um dia Deus chama os filhos a conversar com ele. Estou falando de juízo final, que crente não tem medo de juízo final. Eu estou falando de um pai que trata dos seus filhos, porque ele é pai e nós somos filhos dele. E Deus encurrala esse profeta a essa situação. Irmãos, se teve um homem que orou do início ao fim, isso é uma oração, meus irmãos, Jonas capítulo 2. E ele está clamando, ele está gritando, ele está contando a Deus a sua situação. E o finalzinho do versículo continua. Ele diz aí, vou ler o final do versículo 6. Cujos ferrolhos me correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha alma, ó Senhor meu Deus. Ele está dizendo, eu tive lá. A impressão que Jonas teve é que ele morreu, meus irmãos. Ele está dizendo assim, eu tive na sepultura. Eu olhei para um lado e disse, não há saída para mim aqui. Não há segunda chance para mim aqui. Daqui é a morte, acabou. Aí ele diz, mas Deus me fez subir da sepultura. Mas Deus me deu uma chance de voltar novamente. Mas Deus me tirou daquele lago que eu me encontrava. Deus me tirou daquela situação de morte em que eu estava. E só Deus podia dar vida a Jonas. Só Deus podia preservar a Jonas. Porque era um pai tratando do filho. E Jonas aqui está confessando de que ele estava para morrer. E Deus o trouxe de volta à vida. Não é maravilhoso uma oração dessa? Aonde ele reconhece que era Deus o punindo, e ele reconhece que era Deus o salvando. Era Deus salvando o seu profeta.
e salvou, meus irmãos, no último minuto. Lembremos de Pedro, quando Jesus foi ter com seus apóstolos sobre as águas. Pedro estava no barco com os discípulos, começaram a gritar com medo, não é um fantasma, mas 12 homens gritando. Se fosse 12 mulheres, eu ficava assim, né, mais calado, mas 12 homens gritando, lá vem um fantasma. Jesus disse, não tenha medo não, que sou eu. Aí Pedro disse, se és tu, Senhor, mandem ter contigo sobre as águas. Que pedido, hein? Que pedido mais ousado. Aí Jesus disse, venha, rapaz. E Jonas não conta conversa. Pedro não conta conversa. Pedro sai do barco. A cena é essa, irmão. Bota um pé no mar, no lago lá da Galileia, bota o outro e não afunda. Me explica uma coisa dessa. Aí dá um passo, dá outro, começa a andar em direção a Jesus sobre as águas. Quando ele olha para os ventos, quando ele olha para o mar, ele diz, rapaz, isso aí não dá para mim não. Ele começa a afundar, perdendo a sua visão em Cristo, né? E quando ele começa a afundar, irmãos, não dá para orar o Pai Nosso afundando. Não dá. Você tá morrendo afogado, você vai dizer, Pai Nosso que está no céu. Morreu. Não dá, meus irmãos. Não dá para rezar o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e Criador dos céus e da terra. Não dá para fazer essa oração dos apóstolos. Não dá. O que Pedro fez? Fez a mesma coisa de Jonas, meu filho. Quando a vida está por um triz, Pedro só disse uma frasezinha, Senhor, salva-me. Essa oração mais curta da Bíblia, Senhor, salva-me, foi suficiente ou não foi para Jesus salvá-lo? Jesus se aproxima de Jonas, coloca a mão sobre ele e o levanta novamente sobre as águas. Assim foi Jonas. Jonas estava morrendo, clamou por socorro e Deus o fez subir novamente. Glória a Deus. Observe, irmãos, que Jonas começa a reconhecer que Deus está por trás disso. Depois ele confessa que merecia a morte diante disso, mas mesmo assim Deus foi bom com ele. Então nós temos aqui um reconhecimento, nós temos uma confissão, e por último, na oração de Jonas, nós temos uma declaração. Jonas declara com todas as letras, com todos os verbos que ele podia citar, de que ele confiava em Deus. Confiava em Deus como? Acompanhe comigo aí a leitura, por favor. A partir do versículo 7. Jonas confia que Deus o salvará. Olha o que diz o versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Mas Jonas estava dentro do peixe, como é que a oração dele subiu ao santo templo? Ele não está falando do templo de Jerusalém, está falando onde Deus está, ele está falando da presença de Deus. Ele diz, eu clamei lá dentro do peixe, e a sua presença me alcançou, glória a Deus. A sua presença estava lá comigo, dentro do peixe. O local mais improvável de sentirmos a presença de Deus. Mas por que Deus se manifestou dentro do peixe? Porque era aquela sala, aquele era o quarto que Deus reservou para se apresentar a Jonas. Era aquele ambiente improvável que Deus queria quebrar o profeta. Meus irmãos, eu não sei qual o ambiente que Deus o leva, eu não sei qual é o ambiente que Deus nos conduz, eu não sei qual é o quarto que Deus nos leva e nos quebranta. Eu sei que Ele faz isso com os seus filhos. Eu não estou dizendo que isso é bom não, viu? Eu estou dizendo que isso é necessário. Isso é necessário. Depois a gente vai saber que foi bom, mas durante, não. Interessante nessa parte aqui, que Jonas está mostrando que confia em Deus, essa declaração do versículo 7, né? Ele diz, eu me lembrei do Senhor. Quer dizer que ele tinha esquecido, né? Irmão, você só lembra daquilo que você esqueceu. Esqueceu, não foi, Jonas? Foi, ele tinha esquecido mesmo.
Ele não queria saber do Senhor, não. Quando ele estava fugindo da presença de Deus, era isso que ele estava fazendo. Quanto mais longe de Deus eu estiver, melhor. Mas agora ele se lembrou-se. Mas, irmãos, o maravilhoso de tudo isso não é a gente se lembrar de Deus, não, que a gente realmente é pecador. A glória em tudo isso é saber que Deus não se esquece de nós, né? A glória é saber que Deus olha por nós e atende nossas necessidades. É o que o texto diz, versículo 8, ele diz assim: olhe, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aqueles que lhes é misericordioso. Jonas começa no versículo 7 dizendo: eu tenho um Senhor. No versículo 8 ele diz: eu tenho um Senhor. Os pagãos têm um Deus falso, eu tenho um Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro que eu tenho, ele é misericordioso. Ele está dizendo assim: Senhor, eu merecia morte, mas o Senhor me deu vida. Eu merecia castigo, e o Senhor me deu disciplina e me restaurou a tempo. Eu merecia ter morrido longe dos seus caminhos, eu merecia ter sido condenado, mas o Senhor me amou, me chamou, me restaurou, me perdoou. Por quê, meus irmãos? Porque esse é o nosso Deus, aleluia. Esse é o Deus que nos quebranta, mas é um Deus misericordioso também. Observe que diante dessa disciplina toda, diante dessa aparente maldade de Deus com os profetas, ele diz: Deus é misericordioso. Depois, ele diz aí no versículo 9, outro reconhecimento de Jonas, que ele estava agora confiando em Deus. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifícios, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Então Jonas, nessa altura do campeonato, está dizendo: eu me lembrei do Senhor, eu tenho um Deus. E eu tenho um Deus que é misericordioso. Aí ele diz no versículo 9: eu tenho um Deus que eu nunca falta motivos para agradecer. Não é o que ele está dizendo aí no versículo 9? Ele diz: com voz do agradecimento. Essa voz de agradecimento, irmãos, é para quem? Para Deus. Ele está dizendo: olha, eu tenho um Deus que é meu Senhor, é o meu Salvador. Ele é digno, ele é misericordioso e tem mais. Nunca falta motivos para agradecer. Irmãos, Jonas está na disciplina, está dentro de um peixe. Aquele suco gástrico que o peixe tem, como qualquer ser vivo tem, como nós também temos, sem dúvida queimava Jonas dentro daquele peixe. Só ele e Deus sabe o que ele passou ali dentro. Mas ele, mesmo lá dentro, ele diz: eu tenho motivos para agradecer. A gente não quer murmurar por muito menos, né? Mas talvez a gente vai morrer, irmãos, com 90 anos de idade, e nunca vai passar por um negócio dessa forma. Mas Jonas ainda tinha motivo para agradecer. E ele diz, e ainda faz voto, viu? Jonas está confiante, faz voto, e tem mais. Ele diz: olha, eu te oferecerei sacrifício, aqui votei, eu pagarei. Eu não sei qual foi o voto que Jonas fez, mas ele está dizendo assim: eu vou sair daqui e eu vou pagar os meus votos. Ao Senhor pertence o quê? A salvação. Não é bonito esse versículo, né? Ao Senhor pertence a salvação. Não é o pastor, não. Não, é não. Não é a denominação, não. Não, também não. Não são as religiões, não. São os homens que detêm o poder, o monopólio da salvação, também não. Jonas, nessa altura do campeonato, ele olha para um lado do peixe, olha para o outro e diz: rapaz, nessa situação que eu me encontro, ao Senhor pertence a minha salvação. Pastor, e nós? Do mesmo jeito, irmãos. Olha para os homens em sua volta, olha para a moralidade que o homem tem, olhe para a bondade que o homem acha que faz, olhe para dentro de si, que nós vamos dizer a mesma coisa de Jonas: ao Senhor pertence a salvação. Irmão, se Deus não intervir em nós, se Deus não nos salvar, se Deus não entrar com providência, se Deus não tivesse mandado Jesus, quem entraria na vida eterna? Ninguém, né?
O próprio Jesus disse isso. Jesus disse: para os homens é impossível a salvação, mas para Deus nada é impossível. Como é que o texto termina? O texto termina dizendo o quê? Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Quer dizer que Deus o quê? Ouviu, né? Deus ouviu a oração de Jonas. Deus ouviu. Mesmo nesse lugar improvável, Deus ouviu o profeta. Então nós vemos aqui, meus irmãos, o reconhecimento que Deus que estava por trás de tudo aquilo, por parte de Jonas. Além desse reconhecimento, a confissão de que o santo é templo, mas ele não. Nós vemos aqui que Jonas demonstra a sua confiança em Deus, que é dele, que é misericordioso, que nunca nos abandona, é digno de gratidões eternas. E ele diz: e tem mais, ao meu Senhor pertence a salvação. E o final do texto é Deus dizendo ao peixe: olha, joga Jonas lá. Joga Jonas aonde? Eu acredito que Jonas foi jogado lá na praia de Jope, onde ele pegou o navio. Lá. Jogou exatamente aonde ele tentou fugir de Deus. Quer dizer, Deus ouviu a oração do profeta, Deus preservou a vida de Jonas, Deus lançou ele em terra. O peixe não vomitou Jonas, meus irmãos, no alto mar. O peixe vomitou Jonas na praia. Quando Jonas saiu do peixe, quando ele pisou em quê? A terra. Não é o que o texto diz? Lançou Jonas na terra. O que a gente aprende com uma passagem como essa? 3 aplicações práticas para nós. Primeira aplicação prática: não culpe ninguém pelos seus pecados. Jonas não podia ter feito isso aqui, não era? Senhor, eu pequei porque felizmente tem gente pior do que eu, né? Mas não faz isso? Não, ele fez isso não. Ele disse: Senhor, tudo que está acontecendo comigo, a culpa é minha. E quem está fazendo isso comigo é o Senhor. Irmãos, ele não está dizendo que a culpa é do Senhor. Ele está dizendo que é o pai tratando de um filho. Jonas não coloca culpa em ninguém. Não é um aprendizado para nós, né? Diante das nossas falhas, diante dos nossos erros, não bota culpa em ninguém não, que você nunca sairá do seu pecado se você sempre colocar culpa em alguém. Não faça isso. Segunda aplicação prática para nós nessa passagem: veja Deus no dia da provação. Não é o que Jonas disse? Jonas disse: o Senhor me jogou nas profundezas. Meus irmãos, o dia de paz e de prosperidade é o Senhor que nos manda. Pastor, e o dia mau? Também. Por que, pastor, até o dia mau? Porque, meus irmãos, porque nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. E quando você diz nada, você acredita realmente que é nada? Ou você acha que é só algumas coisas? É nada, irmãos. Quando eu sou acometido por uma doença, quando algo bom acontece na minha vida, quando algo ruim acontece na minha vida, foi permissão de Deus. Você acha que não? Sim, irmão. Nada acontece na nossa vida se não for o propósito de Deus. Por isso que eu tenho que viver na perspectiva de que Ele sabe de tudo. E eu não sei de nada. A última lição prática para nós nessa passagem: nunca deixe de orar. O profeta não quis orar quando estava na terra, não quis orar quando estava no navio, não quis orar quando estava no porão, até que aprendeu a orar quando foi engolido por um peixe. Você está esperando o que para orar? Clamar ao Senhor, orar a Deus. Não espere nada não. Clame ao seu Deus, que Ele te ouvirá. Deus aplica essa palavra em nossos corações.